Como o discurso do outro influencia o meu discurso e o meu pensamento. É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Nesse vídeo, nós seguimos a nossa exposição do livro Problemas da Poética de Dostoiévski e continuamos o capítulo 5, O Discurso em Dostoiévski. Nesse vídeo, nós iniciamos a seção 2 desse capítulo, que é o discurso monológico do herói e o discurso narrativo nas novelas de Dostoiévski. Então, nessa seção 2 do capítulo, o Bakhtin vai começar a focalizar algumas novelas do Dostoiévski, entre as quais estão os primeiros textos que o Dostoiévski escreveu, como Gente Pobre e O Duplo, e mais à frente nós vamos ver no próximo vídeo Memórias do Subsolo, que o Bakhtin também aborda nessa seção 2, o discurso monológico do herói e o discurso narrativo nas novelas de Dostoiévski. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar do discurso monológico do herói e o discurso narrativo nós vamos deixar para o próximo vídeo. Ele vai focalizar aqui, o Bakhtin vai focalizar aqui especialmente duas obras, que são Gente Pobre e O Duplo. Bom, o Bakhtin começa falando que Gente Pobre ela é estruturada na forma epistolar. Isso porque Gente Pobre é composta, é uma novela composta pelas cartas trocadas entre os personagens principais, que são Makai Jevushkin e Varienka Dobrozhievlova. Como as cartas que compõem o romance são essas cartas entre o Makai e o Jevushkin, o Bakhtin vai falar que se trata, portanto, de uma novela estruturada na forma epistolar e que isso seria uma variedade do Isherzelang, que ele já havia falado anteriormente, quando ele falou dos tipos de discurso na prosa do Dostoiévski. O Isherzelang é uma espécie de narração em primeira pessoa. Nessa novela especificamente, você tem cartas justapostas do Makai e da Varienka. Então, nós não temos a voz de um narrador, não existe a figura de um narrador. Então, quem desempenha o papel de narração é a própria voz desses personagens. Por isso que ele vai falar que é uma narração em primeira pessoa. Já que a condução do enredo vai se dar pela voz dos personagens. E aqui é importante notar um aspecto, que nesse caso específico, de quando eu tenho uma narração em primeira pessoa, a voz do personagem, a voz dos heróis, que é como o Bakhtin chamam os personagens principais, a voz do herói ela desempenha dois papéis. Ela desempenha o papel de narração e ela desempenha o papel da própria voz da personagem. Então eu tenho um duplo papel. Por isso é importante ficarmos atentos já no início da leitura dessa sessão, que o Bakhtin vai falar da narração e da autoenunciação do herói. Embora seja textualmente o mesmo texto, o mesmo segmento textual lá do Makai ou da Varienka, o que nós temos é que nesse mesmo texto você pode olhá-lo como uma narração ou como uma autoenunciação do herói, conforme denomina o Bakhtin. Ou seja, eu posso olhar aqui do ponto de vista da narração e do ponto de vista daquilo que a personagem fala enquanto personagem que se comunica com outros personagens. Então é importante observar essa distinção. O Bakhtin ele não vai se aprofundar nesse momento da narração, porque ele vai deixar para fazer isso mais à frente nessa sessão, desse capítulo, mas ele já traz isso e talvez você aí na leitura possa ficar um pouco perdido. Ele fala o seguinte: enquanto narração, a voz dos personagens ela aparece como um substituto composicional do autor. Então, a voz dos personagens, enquanto narração, já que é uma narração em primeira pessoa, ela seria um discurso bivocal de orientação única. Por que um discurso bivocal de orientação única? Porque eu tenho o discurso do autor e tenho também o discurso do personagem orientados para o mesmo fim, que é a orientação dada pelo autor.
A voz do personagem, enquanto narração, ela cumpre os desígnios do autor. Por isso é um discurso bivocal, eu tenho duas vozes, de autor e do personagem, mas elas seguem um sentido único, que é aquele sentido pressuposto, predisposto pelo autor, orientado pelo autor para a narração. Se você está um pouco perdido aí no que seja o discurso bivocal de orientação única, e mais na sequência nós já vamos falar do discurso bivocal de tipo ativo, eu recomendo que você volte ao vídeo anterior em que nós comentamos a respeito dos tipos de discurso na prosa, que o Bakhtin fala a respeito desses tipos de discurso. Bom, ele comenta aí a questão da narração, mas ele não se aprofunda. Ele vai passar mesmo a falar da autoenunciação dos heróis. A autoenunciação do herói, no caso dessa carta, das cartas do Makar e da Varienka, elas são entendidas, as autoenunciações dos heróis, pelo Bakhtin como discursos bivocais de tipo ativo. Por que discursos bivocais? Quando a carta é do Makar, é só ele que escreve, só ele que fala, é o único enunciador. Quando é a carta da Varienka, só ela que fala, só ela que escreve, ela é a única enunciadora. Então, por que chamá-lo de bivocal? Porque quando o Makar fala, quando o Makar escreve a carta dele, ele sente a presença do discurso do outro para o qual ele se orienta. Então, o discurso bivocal de tipo ativo é aquele que não precisa trazer expressamente a voz do outro, mas que sente o tempo todo a voz do outro no seu discurso. E essa presença do outro se faz sentir no modo como ele estrutura a própria autoenunciação. Então, ela cria ativamente um reflexo na autoenunciação do herói. Então, seja nas cartas do Makar, sejam nas cartas da Varienka, o que nós vamos perceber é que o discurso do outro, ele influencia a autoenunciação do herói. Por isso que o Bakhtin vai classificá-los como discursos bivocais de tipo ativo. Bom, então o que ele fez inicialmente foi se referenciar àquela classificação de tipos de discurso na prosa a respeito das quais ele já havia falado anteriormente no início do capítulo 5, quando ele fala dos tipos de discurso na prosa. Mas agora ele vai adentrar nas análises, ele vai trazer exemplos desses tipos de discurso. Bom, e aí ele começa falando o seguinte: o discurso bivocal de tipo ativo, como esse das cartas do Makar e das cartas da Varienka, ele mostra uma palavra do herói, uma palavra da personagem orientada para a réplica antecipável do outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Makar escreve, ele vai imaginando a resposta da Varienka, imaginando o que ela está pensando, como ela pode responder aquilo, como ela pode sentir aquilo a respeito do que ele está falando. E do mesmo modo a Varienka também. Na medida em que ela vai escrevendo, ela vai imaginando a possível réplica antecipável do outro. Então, as cartas por si, vai dizer o Bakhtin, elas já mostram essa questão do discurso bivocal de tipo ativo, porque eu oriento a minha voz para o outro. E esse é um dos motivos pelos quais ele se detém, inclusive, a falar de gente pobre, porque ela mostra muito claramente esse direcionamento da minha palavra para o outro. Do modo como, quando eu enuncio, no caso do Makar, quando ele escreve, ele está sempre considerando a resposta antecipável do outro, como ele imagina, né, antecipadamente que o outro possa vir a responder. E o Bakhtin passa a trazer exemplos. E o primeiro exemplo que ele traz é um relato do Makar Devushikin contando que ele mora na cozinha. Nesse trecho específico dessa carta do Makar, ele está contando, buscando falar de uma maneira tênue, para a Varienka, que ele mora na cozinha. Mas ele não quer causar uma má impressão para ela. Então, todas as suas palavras, elas estão orientadas para a recepção da Varienka. Ele vai imaginando como essa notícia de que ele mora na cozinha possa impactá-lo. Nesse momento, então, fica muito claro como o discurso do Makar está orientado para a recepção da Varienka. Já em outros momentos, nós vamos perceber que a voz do Makar ela se volta para a recepção de um outro que o Makar vai chamar de uma pessoa estranha. Que é esse outro
esse outro portador de um discurso social que ele teme, esse outro que vai olhar para ele, que vai julgá-lo, que vai talvez até zombar da condição dele, ou até mesmo ter uma piedade que ele não quer que o outro tenha dele. Então, em outras passagens, a voz do Macai de Botequim, ela se orienta para essa pessoa estranha. Seja para a varienca, seja para a pessoa estranha, o que o Bakhtin está dizendo é: o discurso desse herói está voltado para o outro. Seja um outro imediatamente reconhecível como a varienca, seja um outro mais amplo, um discurso social, aquele que ele percebe, que o julga, que diz algo sobre ele, que ele teme a palavra desse outro. Segundo Bakhtin, essa mirada para o discurso social do outro determina não apenas o estilo e o tom do discurso de Makar Djevotkin, mas também a própria maneira de pensar e de sentir, de ver e compreender a si e ao mundo que o cerca. E aqui, isso, a meu ver, faz eco com as discussões que o Balaginov traz em Marxismo e Filosofia da Linguagem e com discussões que o Bakhtin traz em vários dos seus textos a respeito do modo como a nossa consciência é formada pelas vozes dos outros. Vozes que não nos trazem apenas os elementos da língua, não nos trazem apenas palavras, estruturas sintáticas, regras gramaticais. Eles nos trazem também valores, valores ideológicos e também, na medida que se referem a nós, eles vão nos constituindo. Então, o discurso do outro é um discurso que constitui o sujeito, ele me constitui. O discurso do outro vai me constituindo. E isso é mostrado aqui no exemplo do Makar Djevotkin. Ele se volta para o discurso do outro e ele sabe que esse discurso do outro acaba impactando o modo como ele mesmo se vê e o modo como ele se expressa. Por isso, vai dizer o Bakhtin, a própria orientação do homem em relação ao discurso do outro e a consciência do outro é essencialmente o tema fundamental das obras de Dostoiévski. E aqui eu faço uma digressão, porque no meu entendimento, talvez essa seja uma das razões pelas quais o Bakhtin se interessa tanto pela literatura do Dostoiévski. Se nós relembrarmos que o Bakhtin ele gostaria de, o que ele busca, o que ele pretende é entender o homem, a posição do homem, um homem cultural, e que esse homem, ele se constitui na relação com os outros, e nessas relações com os outros são importantes os mecanismos de linguagem, entre os quais, principalmente, a linguagem verbal. Então, aquilo que o outro fala que eu sou, o modo como o outro se dirige a mim, o modo como o outro fala sobre o mundo, é algo que me impacta e que vai constituindo a minha consciência, vai constituindo quem eu sou. Olhar para essas relações de linguagem, para essas interações verbais, essas interações discursivas, é algo que interessa muito ao Bakhtin nessa busca filosófica de entender o homem pela linguagem. E, provavelmente, no Dostoiévski, ele encontrou exemplos dessas relações dialógicas que mostram como eu me constituo a partir do outro e também o outro se constitui a partir de mim. Por isso ele vai dizer, a própria orientação do homem em relação ao discurso do outro, eu em relação ao discurso do outro, eu em relação à consciência do outro, ao modo como o outro pensa, é essencialmente o tema fundamental das obras do Dostoiévski. Porque, como o Bakhtin vai destacar, o eu para si, o modo como eu me vejo, ele se dá no fundo do eu para o outro, que é o modo como o outro me vê. Eu sempre me constituo na relação com o outro. Mesmo que eu queira negar a palavra do outro, que eu queira me separar da palavra do outro, que eu não aceite o modo como o outro diz que eu sou, mesmo aí eu sinto a influência do outro. Mesmo negando essa palavra, mesmo rechaçando essa palavra deixa uma influência sobre mim, porque até o negar é reconhecer aquela palavra como importante. Então o que o Bakhtin está dizendo? Penso eu. O homem se constitui na relação com os outros. E nas obras do Dostoiévski nós temos exemplos dessa constituição dialógica dos homens pelo discurso dos outros e também o meu discurso que pode impactar os outros. Bom, o Bakhtin segue aí nas suas observações a respeito de gente pobre e vai dizer que em gente pobre a mirada para o outro ainda é restrita.
pois o herói não é um ideólogo. Especificamente nesse trecho, o Bakhtin não detalha muito o que é um ideólogo. Mas o que é um ideólogo? É um personagem que ele não apenas vivencia a sua vida cotidiana, os seus problemas cotidianos, mas ele é capaz de tecer relações dialógicas, de dialogar, de pensar sobre problemas políticos, sociais, econômicos, éticos, filosóficos mais amplos, ou seja, ele consegue dialogar com discursos sociais mais amplos. Não é o caso de Gente Pobre, em que, no entendimento do Bakhtin, os personagens ainda não são ideólogos. Eles discutem questões do seu dia a dia, mas eles ainda estão muito presos à realidade imediata que eles vivem, a uma realidade, digamos, mais restrita que eles vivem, e eles ainda não conseguem fazer essas grandes discussões filosóficas que nós vamos ver nos grandes romances do Dostoiévski, em Crime e Castigo, em Os Irmãos Karamazov, por exemplo. O Bakhtin segue falando de Gente Pobre e dessa polêmica, dessa relação do discurso do herói, do discurso do Makar Jevushkin com os outros. Um desses exemplos é a polêmica com um discurso social que é verbalizado na carta do Makar Jevushkin, nessa novela especificamente por uma determinada personagem, que é o discurso de não ser peso para os outros. Um discurso segundo o qual você deve conseguir com o seu próprio trabalho, seu sustento, para não depender dos outros. E também a polêmica do Makar com o Capote do Gogol, que nós já comentamos, que o Makar, quando ele lê o Capote, ele se reconhece na figura do Akaki Akakievich e ele nega essa personagem, ele não quer se reconhecer, porque é como se ali houvesse sido dada a última palavra, falado o que ele é. E aos personagens dostoiévskianos nunca, pelo menos no entendimento do Bakhtin, né, nunca se é dada a última palavra, é sempre a possibilidade de que eles mudem. Enfim, então, existe essa polêmica aí com determinados discursos sociais, e o Bakhtin vai voltar aí ao primeiro exemplo. Por isso que eu sempre enfatizo. Eu estou fazendo esses vídeos comentando o texto, mas nada substitui a leitura do texto. Você vai precisar voltar lá ao texto, ler o texto. E o Bakhtin volta para o primeiro exemplo, que é quando o Makar Jevushkin, ele faz um relato, né, do quarto, que na verdade é a cozinha onde ele mora. O que acontece? Nesse relato que ele faz a respeito da cozinha, ele não quer empregar a palavra cozinha, porque cozinha é o modo como os outros falam, que é, para ele, o termo seria quarto. Mas ele vai sentindo tão forte essa influência do discurso do outro no seu discurso, que em algum momento ele cede, ainda que brevemente, um espaço para emergência da palavra do outro, para emergência do discurso do outro no seu discurso. E aí ele traz a palavra cozinha, que é como o outro vê aquilo que ele denomina quarto. Então o que eu vejo? Um embate do discurso do Makar com os discursos alheios, mas esse embate em determinado momento se intensifica tanto que ele permite que a voz do outro que haja a emergência da palavra do outro, no caso, pela palavra cozinha. Na sequência, o Bakhtin vai comentar um outro trecho de Gente Pobre, que é um trecho em que o Makar vai falando aí sobre o fato dele ser copista. E ele vai falando, olha, qual o problema de ser copista? Não é pecado copiar, eu sei que eu faço pouco copiando. Então ele usa 3 vezes a palavra, 2 vezes a palavra copiar e 1 vez copiando, mas enfim, 3 vezes palavras do campo semântico do copiar. Nessas palavras e nessas expressões, nós vemos um embate de acentos, um embate de orientações ideológicas, porque enquanto o Makar ele está buscando se auto-justificar, se auto-elogiar, dizendo que copiar é algo pelo menos relativamente relevante, ele vai sentindo a palavra do outro que desqualifica o trabalho de copista. E em determinado momento, esse acento aí, que nas palavras copiar e copiando, havia um embate de acentos entre a orientação positiva do Makar e negativa do outro,
Em um determinado momento, essa disputa de acentos, ela acaba emergindo agora não só em uma palavra, mas na simulação de uma frase que o outro poderia falar, que é quando o Makar Javuskin vai trazer uma possível fala do outro. Então, o acento alheio ele vai se fortalecendo nessas palavras, copiando, copiar, copiar, até emergir como uma voz simulada do outro que falaria: ora, veja, ele é copista. Então, você vê os embates do discurso do eu com o discurso do outro. No caso, o embate do discurso do Makar com o discurso do outro. E, a meu ver, possivelmente, é isso que interessa tanto ao Bakhtin. Olhar como na prosa do Dostoiévski nós temos a representação de relações dialógicas comuns na vida, em que o modo como o outro me vê, o modo como o outro fala de mim, está sempre, quando, nesse caso, eu discordo dessa fala, está sempre numa polêmica no modo como eu mesmo enuncio, no modo como eu falo. Bom, continuando, o Bakhtin vai falar que nesse discurso do Makar, apenas o Makar fala, mas é como se eu estruturasse, nesse trecho específico da carta do Makar, se estruturasse um diálogo sem as réplicas alheias. E aí, inclusive, o Bakhtin faz essa simulação de um diálogo. Ele faz uma simulação mais longa, que para o vídeo eu trouxe apenas um trecho. Então, digamos que o Makar Javuskin falasse: não sou peso para ninguém, como do meu próprio pão. Ao que o outro responderia: isso lá é pão? Tem hoje, mas não tem amanhã. E vai ver que ainda é pão seco. E o Bakhtin segue simulando. Agora, o que acontece? Em Gente Pobre, você não tem essa voz do outro. Você tem só a voz do Makar, que vai de fato falar: não sou peso para ninguém, como do meu próprio pão. Mas o que acontece? É como se essa réplica do outro moldasse, influenciasse o discurso do Makar, levasse o Makar a falar desse modo. Então, é o que o Bakhtin fala, é uma espécie de diálogo sem réplicas, que marca a polêmica do discurso do Makar com o discurso do outro, exemplificando de maneira bem clara aquilo que o Bakhtin está chamando de discurso bivocal de tipo ativo, que é quando eu tenho a influência do discurso do outro no meu discurso, mas eu não trago necessariamente de modo explícito a voz do outro. Então, o que eu tenho aqui é um fenômeno em que eu tenho duas vozes, a do Makar e a do outro, que se fundem na única voz, que é a voz do Makar, que é a única voz representada, mas uma voz com uma tensa dissonância. Porque em cada palavra do Makar, em cada frase do Makar, é como se eu sentisse a sombra da voz do outro, a influência da voz do outro. E isso é muito importante para o Bakhtin, porque no entendimento dele, todas as enunciações, todas as vezes que os personagens dostoievskianos falam, todas as vezes que eu represento o pensamento dos personagens como falas, todas as autoenunciações dos personagens, todas essas enunciações dos heróis do Dostoiévski tardio podem ser convertidos em diálogo. O Bakhtin também não explicita o que ele imagina como um Dostoiévski tardio, mas eu suponho que seja aquele dos grandes romances a partir de Crime e Castigo. E aí nós poderíamos listar como os grandes romances, mas também houve outros textos que não romances, mas os grandes romances como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Adolescente, O Idiota e Os Demônios. Bom, o que importa, de todo modo, aqui para nós é perceber isso. Que o que o Bakhtin está destacando é que na prosa do Dostoiévski, a autoenunciação do herói, quando o herói fala, ela não é uma enunciação pura, que é orientada para um referente, que fala só de alguma coisa. É sempre uma enunciação, é sempre um enunciado que sente a presença do outro e que responde a essa presença do outro, ainda que não traga explicitamente a palavra do outro. Bom, na sequência, o Bakhtin passa a falar de Udupo. E ele vai falar que em Udupo
nós temos 3 linhas de orientação do Goliathkin, que é o personagem principal, para o outro. Então o Goliathkin também está sempre olhando para o outro. Enquanto em Gente Pobre você tem o Makar falando com a Varienka e às vezes pensando nessa pessoa estranha, que é o outro, aqui no duplo você vai ver 3 orientações, pelo menos, do Goliathkin para o outro. Uma primeira, que é a simulação de independência. O Goliathkin que não quer saber do que o outro pensa sobre ele. E para isso ele usa a simulação, o Goliathkin usa a simulação de diálogos tranquilizadores voltados a si mesmo. Então ele simula uma segunda voz que fala com ele mesmo em um tom tranquilizador. Vamos lá, Goliathkin, siga, faça isso, né? Como alguém autorizado, alguém mais experiente que o pudesse tranquilizar. Mas isso nada mais é do que uma representação que ele está fazendo no interior da sua própria consciência. Uma segunda linha da orientação do Goliathkin para o discurso do outro é a vontade de se esconder do discurso do outro. Ele vai dizer, olha, eu vivo aqui no meu canto, né? Então não se importem comigo, deixa eu viver a minha vida. E uma terceira é a concessão ao discurso do outro. Quando ele vai falar, bom, já que vocês acham que eu sou isso mesmo, e ponto final. Uma aparente concordância com o discurso do outro. E o Bakhtin vai ainda comentar que, dentre essas 3 linhas, existem ainda várias sublinhas em que se decompõe, digamos assim, a orientação do Goliathkin para o discurso do outro. O Bakhtin vai falar, vamos observar uma dessas orientações, que é a da simulação da independência. Quando o Goliathkin procura passar sem a voz do outro. E aí, o Bakhtin traz exemplos, dentre os quais eu vou destacar um, sendo que ainda estou trazendo um trecho do trecho que o Bakhtin traz. Tá? Então, por exemplo, nesse trecho de duplo, você tem, na representação da autoconsciência do personagem, ele pensando consigo, falando consigo. Mas pensando bem o que está acontecendo. Vamos, ponderemos, examinemos. Anda, meu jovem amigo, ponderemos, vamos, ponderemos. Anda, meu jovem amigo. Então, é essa segunda voz do Goliathkin, né, que está falando com ele como se fosse uma terceira pessoa. É o próprio Goliathkin falando consigo próprio, tentando se incentivar, tentando se tranquilizar. Então eu tenho de um lado a voz insegura, que é a própria do Goliathkin, e uma voz que ele simula para si próprio, uma voz segura, uma voz que vai buscar de alguma maneira tranquilizá-lo, essa voz autorizada. No entendimento do Bakhtin, e por esse modo, o diálogo permite substituir com sua própria voz a voz de outra pessoa. E o que isso também traz de interessante para as análises do Bakhtin? O fato de que esse diálogo ele nada mais é do que uma representação da consciência. Tudo acontece dentro da consciência do Goliathkin. E também mostra, de alguma maneira, penso eu, a maneira como nós pensamos, como nós, no nosso pensamento, também organizamos, por vezes, o nosso pensamento como um diálogo, em que nós conversamos cada um conversa consigo mesmo. Bom, de todo modo, o Bakhtin vai dizer o seguinte, toda a vida do Goliathkin se desenvolve como um diálogo interior em que se observam 3 vozes. A primeira voz, que é a voz própria do Goliathkin, essa voz insegura. Ele é uma pessoa que sempre está atento ao que o outro fala dele, ao que o outro pensa dele, ele é bastante inseguro. Essa segunda voz, que simula alguém seguro e incentivador, mas que a gente vai ver depois vai se tornar em alguém zombeteiro, que vai tirar sarro do próprio Goliathkin. E, por fim, claro, a voz do outro. Porque a voz insegura e a voz incentivadora, elas estão no interior do Goliathkin. A voz do outro também adentra o interior do Goliathkin, também adentra a sua autoconsciência. Mas ela, seja a voz insegura do Goliathkin, seja a voz segura, elas sempre estão olhando para o outro. Por isso que o Bakhtin vai dizer, inclusive, que aqui em O Duplo, há algo mais complexo do que em Gente Pobre. Porque lá no Makar existe a voz do Makar orientada para o outro. E aqui, orientado para o outro, tem pelo menos 2 vozes. A voz insegura do Goliathkin e a voz
simulada, a voz segura e incentivadora. Bom, então o Bakhtin está vendo aí que em o duplo você tem 3 vozes que habitam a consciência do Goliathkin, que dialogam no interior dessa consciência do Goliathkin. Por isso, o Bakhtin vai dizer que o duplo é a primeira confissão dramatizada na obra de Dostoiévski. Então, vamos olhar um pouco para essa definição. Por que uma confissão dramatizada na obra de Dostoiévski? Porque você tem algo que se desenvolve no interior da consciência do Goliathkin, é algo que é ele falando sobre ele, é uma espécie de confissão, mas porque é dramatizado? Porque essa autoconsciência dele ela é decomposta em vozes, como se fossem personagens, ainda não chegaram a ser, como se fossem personagens. Então, eu tenho 3 vozes em diálogo no interior da consciência. E na medida em que eu focalizo o que se dá no interior dessa consciência, é como uma espécie de confissão, em que eu me revelo. Por isso, Bakhtin vai classificar o duplo como uma confissão dramatizada. É alguém falando sobre si, é uma confissão, mas ela é dramatizada porque a autoconsciência do outro é representada por meio do diálogo de 3 vozes. A voz insegura, a voz segura e a voz do outro. Então, o duplo nada mais é que a representação do desenvolvimento de uma autoconsciência com as vozes em diálogo interior. Esse procedimento que o Bakhtin vai, inclusive, entender que é próprio de todos os heróis dostoiévskianos, a meu ver, mais uma vez, ela é muito representativa da própria maneira como Bakhtin entende a relação do homem com a linguagem. O fato de que a nossa consciência ela é habitada pelas vozes dos outros e pela minha voz e pela maneira como a minha voz se relaciona com as vozes dos outros. O Bakhtin segue na análise e vai dizer que depois do baile, quando o Goliathkin é posto para fora do baile, essa segunda voz, autossuficiente, incentivadora, tranquilizadora, ela ganha autonomia e aí surge o duplo. Então, digamos assim, depois desse trauma que o Goliathkin sofre de ser expulso do baile, essa voz, essa segunda voz, de uma maneira um tanto quanto, digamos, fantástica, ela cria vida e agora ela se torna um outro personagem. Agora ela é o duplo. E no desenvolvimento do duplo, dessa segunda voz, o Bakhtin também vai apontar aspectos muito relevantes para que nós possamos entender também outros procedimentos que o Dostoiévski vai trazer nos seus grandes romances e em outras novelas. Bom, mas falemos então desses procedimentos. O que acontece? Inicialmente, quando o duplo ganha vida, né, quando, digamos, a personalidade do Makar se desdobra, fica o Makar primeiro, que é esse Makar muito dependente do modo como o outro vê, esse Makar muito inseguro. Bom, e aí você tem essa segunda voz incentivadora. Só que num primeiro momento, quando o duplo se apresenta, quando o Goliathkin II se apresenta lá para o Goliathkin, esse Goliathkin II, ele é muito próximo ao Goliathkin I. Ele se mostra como alguém inseguro, alguém tímido. Então, o Goliathkin I, ele recebe o duplo e ele quer travar uma amizade sincera com o duplo. Ele começa a falar que eles vão ser amigos e que eles vão usar de astúcia para conseguir as coisas, para aborrecer as pessoas que os aborrecem, enfim. Então ele com toda sinceridade acolhe esse duplo. Só que o que acontece? Chega um momento em que esse duplo ele passa a se tornar zombeteiro, ele passa a ironizar a sinceridade, os desejos, as confissões do Goliathkin I. E aí você vai ver um procedimento muito interessante que vai estar presente na prosa do Dostoiévski também depois, que é o fato de que o duplo, o Goliathkin II, pega as palavras do Goliathkin I e usa elas com acento diferente.
muda a orientação dessas palavras. Então, aquilo que era sério no Goliath-Kim primeiro, agora é irônico no Goliath-Kim segundo. Inicialmente, o duplo fala como a primeira voz, como essa voz dependente, essa voz muito ingênua, insegura. Só que depois ele se torna zombeteiro e passa a usar as próprias palavras do Goliath-Kim. Aqui eu trouxe apenas um exemplo. Quando o Goliath-Kim II, ele fala para o Goliath-Kim I, de uma maneira bastante irônica, rindo, né? Nós vamos usar de astúcia. E astúcia é um termo que o Goliath-Kim I havia utilizado quando ele recepcionou o duplo. Então, o que o duplo está fazendo? Ele pega a palavra do Goliath-Kim I e traz essa palavra para o campo da ironia. Ela muda a orientação. Aquilo que era sério no Goliath-Kim I é irônico na voz do Goliath-Kim II. E observará o Bakhtin. Essa transferência das palavras de uma boca para outra, quando elas conservam o mesmo conteúdo, mas mudam o tom e o seu último sentido, constitui o procedimento básico do Dostoiévski, que até, inclusive, nesse momento, o próprio Bakhtin comenta, embora rapidamente, quando, por exemplo, você tem o diabo que pega as palavras do Ivan Karamazov e, de alguma maneira, deturpa, muda o acento que o Ivan Karamazov havia dado para suas próprias palavras. Isso é muito comum na prosa dostoiévskiana, que é quando você pega uma palavra de um personagem e ela é dita, ela é trazida na voz de outro personagem. Isso permite o quê? Permite ver a minha ideia na voz do outro. Né? E aqui, relembrando aquilo que nós já vimos em outros vídeos, você vai ver a ideia não mais abstrata, mas corporificada, concretizada por meio de um determinado personagem. Então não vai ser a ideia em abstrato, vai ser uma ideia por meio de uma determinada pessoa, no caso da representação literária, por meio de um determinado personagem. E isso muda tudo. Porque a ideia, quando ela passa por uma pessoa, quando ela passa por uma personagem, ela pode mudar a sua orientação, pode mudar o seu sentido. E esse procedimento de fazer as palavras passarem por várias bocas, em que elas mudam de sentido, que vai ser expressa nos grandes romances, ela já, e que é algo que para o Bakhtin é característico da polifonia, ela já aparece aqui nas novelas, ela já aparece aqui no duplo, embora aqui, a gente vai ver isso também no próximo vídeo, ainda não se caracterize a polifonia, porque nós ainda não temos personagens plenivalentes que dialogam em pé de igualdade. Veja que todo o desenvolvimento do duplo ele está centrado em uma única autoconsciência, que é a autoconsciência do Goliath-Kim. Em síntese, o Bakhtin vai fechar de alguma maneira essa discussão a respeito do duplo, que ele está falando da autoenunciação do personagem. Na autoenunciação, ele falou inicialmente da autoenunciação do Makar, e agora ele está falando da autoenunciação do Goliath-Kim. Ele vai falar, em o duplo, a ação não ultrapassa a autoconsciência. E ela vai mostrando os embates do eu para si, do modo como eu me vejo, em face do eu para o outro. Mostrando isso, que é comum ao homem, eu penso assim, no entendimento filosófico que o Bakhtin tem do homem e da importância da linguagem nessa constituição do homem, que é o fato de que eu me constituo sempre levando em consideração aquilo que o outro fala sobre mim. Mesmo quando eu busco negar essa palavra, eu não deixo de considerá-la. Bom, em síntese, com relação a esse início da seção 2 do capítulo 5, é isso. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Vai me dizendo aí nos comentários se ficou claro, se ainda há alguma dúvida, se há algum ponto que você gostaria que eu detalhasse mais. Muito obrigado por me acompanhar no vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.